Tiago 2, verso 10 a 12? Isso. Qualquer que guardar a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não adulterarás, também diz não matarás. E não adulterarás também. Ora, se não adulteras, porque matas, e vens a transgressor, fala de tal maneira, e de tal maneira procedei, para que vocês não sejam julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sempre sem misericórdia e tal. O que, ao invés do Tiago estar promovendo a lei, não. É só ler o contexto do texto. Ele está dizendo que a lei é sempre implacável. A lei é sempre sem misericórdia. Existe uma didática no plano da graça. Deus deu a lei e a matéria-prima, vamos assim chamar, se o Ezequiel me permitir, são 10 regras. Delas se descenderam 600 outras, dá 613 no total. Mas a base são 10 regras. E os 10 mandamentos de Deus, eles são inalcançáveis. Eu repito, os 10 mandamentos de Deus são inalcançáveis. Se não, eu pergunto, Ezequiel, você já teve outro Deus diante de você? Que é o primeiro mandamento. Já. Você já quebrou o sábado? Já desobedeceu teu pai e tua mãe? Já cobiçou? Já mentiu? Eu também já. Todos nós, as 10 regras de Deus servem para humilhar o ser humano, para dizer, vocês não passam por 10 regras básicas. A Bíblia diz textualmente que a lei não salvou ninguém. A Bíblia diz textualmente que ninguém é justificado pelas obras da lei. Bom, se ninguém é justificado pelas obras da lei, e se a lei não salvou ninguém, para que serve a lei? A lei serve como caráter didático para apontar que todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, e quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda. Respondo isso com o texto de Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecadores os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Se liga no finalzinho. Foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O texto de Tiago, capítulo 2, ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos. Ele está dizendo, todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus. E se alguém caiu em uma só, caiu em todas, e todos nós carecemos da graça. Aquele texto, ele nos humilha para dizer, nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Pastor Ezequiel? Primeiro de tudo que o César não faz uma boa interpretação de Tiago 2, também não leu o verso 31 de Romanos 3, que a conclusão do argumento de Paulo, ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então nenhuma dessa argumentação de Paulo em Romanos 3 é para anular nenhuma lei. Agora uma coisa importante, Tiago manda sim você obedecer. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. O mesmo Deus que disse não adulterarás, disse não furtarás. Se você furta, mas não adultera, você é um transgressor da lei. E essa mesma lei diz para guardar o sábado. Se você não guarda, você é transgressor dessa mesma lei. A ideia de que todos nós transgredimos e somos pecadores é óbvia e evidente. Ninguém poderia pretender o contrário. Todavia, isso não pode ser usado como desculpa, porque o problema é o seguinte. Não tem nenhum problema a gente reconhecer. Já transgredimos o sábado, já adulteramos, já roubamos, já mentimos, já andamos sem Deus no mundo. Mas agora com Deus, agora com Cristo, agora salvos,
O que é a nova aliança? Hebreus 8, verso 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis e as escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Eu faço a pergunta para você então na graça. Você já transgrediu o sábado na graça? Também, óbvio. Todos nós, mesmo no contexto da graça, continuamos a ser pecadores. Você consegue guardar o sábado? Veja bem, ninguém consegue guardar o sábado perfeitamente. Mas isso não pode ser uma obrigação de você poder transgredir. É igual o seguinte, você tem uma sexualidade perfeita? Não. Mas você está liberado para adulterar? Também não. Pastor Ezequiel, mas... Então, mas vem cá, se você não consegue guardar, você conhece alguém que guarda o sábado? De forma perfeita, não. Deixa eu fazer uma pergunta Mas aqui. de forma sincera. Esse texto que o senhor leu, dessa lei que vai ser escrita, na sua interpretação, essa lei que vai ser escrita é a mesma lei? A mesma lei, porque como que Deus pode ter uma lei, por exemplo, para você num momento e outra lei em outro Mas momento? o texto de Jeremias 31 parece sugerir exatamente isso. Uma lei diferente seria substituída por outra. Não, pelo contrário. Ali o que existe é uma nova aliança que vai fazer o que a primeira não conseguiu fazer. Então, porque parece que a interpretação majoritária nesse texto seria o seguinte: a lei que vai ser escrita no coração não parece ser possível ser a mesma lei, porque não seria possível nós cumprirmos a lei do Antigo Testamento. Mas é por isso que ela precisa ser escrita no coração. Porque não é a lei do Antigo Testamento. Amar a Deus, amar ao próximo, os 10 mandamentos são todas leis do Antigo Testamento, mas elas são vigentes hoje. Ninguém poderia dizer o contrário disso para o cristão. O cristão pode roubar porque ninguém é perfeito diante da lei ou coisas do tipo. E o sábado está incluído nessa mesma argumentação. Tipo assim, ninguém é perfeito em guardar o sábado. Ninguém tem honestidade perfeita, ninguém tem sexualidade perfeita. Entretanto, isso não pode ser uma desculpa. Porque senão, assim como você, por causa da graça, pode transgredir o sábado que você não está debaixo dele, deixa o adúltero, o mentiroso, o assassino fazer a mesma coisa. Deixa o adúltero lá na sua igreja. Então, dizer o vamos seguinte, lá. eu tenho uma amante aqui, mas eu estou debaixo da graça, eu estou de boa. Vamos lá, como é que eu resolvo esse argumento? De novo, cada mandamento de Deus, ele é reforçado no Novo Testamento, com a exceção do sábado. Com a exceção do Não sábado. concordo. Então vamos lá. A Bíblia diz no Novo Testamento que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Diz. Então eu não posso adulterar. Sim. Então eu estou falando o seu argumento. Então eu posso adulterar à vontade? Não. Você não pode adulterar à vontade pela lei de Cristo. Na lei de Cristo é proibido o adultério. Que é a mesma Eu não dos 10 preciso. mandamentos. Então vamos lá. Eu não preciso do Antigo Testamento nesse momento para falar de adultério. Uhum. Eu não preciso fazer os maravilhas lá na lei, na época. Não. Certo. A Bíblia diz no Novo Mas Testamento. Tiago faz esse Então, argumento. a Bíblia diz no Novo Testamento que eu não posso adulterar, meu Sim, amigo. mas Tem Tiago vários faz. textos. Mas olha, Tiago diz, pega essa lei, você não pode transgredir nada. Então, o que eu estou dizendo para você é que, então eu posso adulterar? Não, peraí. No Novo Testamento, não existe um mandamento para o cristão guardar o sábado. Não existe. No Antigo Testamento, não existe um mandamento para o não judeu guardar o sábado, a menos que ele participe da aliança de Abraão. O que precisa ficar claro aqui é qual é o papel do sábado no decálogo. O sábado no decálogo, o descanso, se cumpre em Hebreus capítulo 4. O sábado na Bíblia, ele é uma figura, é a figura de Jesus dentro do decálogo. É o sábado, é o Shabat. A palavra Shabat, caramba, eu sou professor de hebraico, você sabe esse texto, você teve aula de hebraico, o que significa Shabat? Descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso, foi ele que disse lá em Mateus. Claro. Venha a mim, se você está cansado e oprimido, venha a mim e você vai encontrar o sábado, você vai encontrar o Shabat, você vai encontrar o verdadeiro descanso. O sensus plenior da guarda do sábado no Antigo Testamento é a pessoa, é a figura, a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente não descansa num dia, a gente descansa numa pessoa. E essa pessoa é Cristo. Eu não discordo de você. Se você concorda, então acabou o debate. Não, cara, por que o seu argumento não resolve o problema, César? Porque, conquanto o sábado seja descanso e Jesus seja descanso, como que você pode descansar em Jesus desobedecendo aquilo que ele mandou fazer? É só mostrar quando ele mandou. Ele é Deus. Não, eu não estou discutindo a divindade de Cristo. Não, cara, quem eu tô mandou dizendo guardar assim, o sábado foi ele. Ele mandou os judeus guardarem o sábado. Vamos lá, abre em Hebreus, abre em Deuteronômio 5. Mas, César, olha eu só. preciso ler em Deuteronômio 5 para você? Pode ler Deuteronômio 5. Deuteronômio Não tem 5. problema, mas o problema não é esse. Olha só. Não, peraí, você está dizendo que Jesus Cristo Deixa eu dar um ponto aqui, só. mandou a todos guardarem o sábado. Volta. César vai ler o Deuteronômio 5, ok? E a gente vai fazer um break. Certo. Aí a gente volta no Deuteronômio 5. Eu tenho uma pergunta também que gostaria muito de fazer para o pastor César. Então, Deuteronômio 5. Aqui no Deuteronômio 5 tem os 10 mandamentos. Certo. Chamou Moisés a Israel, disse, ouvi Israel os estatutos, tal, versículo 2. O Senhor nosso Deus
fez aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que fez aliança, tal, face a face, falou e tal. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Aqui vai começar os 10 mandamentos. Certo. Ezequiel, você foi tirado da terra do Egito? Espiritualmente todos fomos. Se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito, então o sábado também é espiritual. Não tem problema o sábado ser espiritual, mas ele não pode deixar de ser um mandamento que ele é. Peraí, não, a pergunta foi clara. Não, a pergunta foi clara. A aliança dos 10 mandamentos é pro povo que Deus tirou da terra do Egito. Você não é esse povo. Essa aliança é aliança com um povo. E esse povo é o protótipo para a chegada da graça para todos os povos. Então, Deus tirou você da terra do Egito? Não, tirou espiritualmente. Se essa sua escravidão é espiritual, o seu descanso também é espiritual. Ok, vai responder. O descanso é também espiritual, até porque não faria nenhum sentido você descansar fisicamente no 7º dia da semana e não ter Cristo como seu descanso espiritual. Não vale de nada, é a mesma coisa do judeu. O judeu vai ser salvo negando a Cristo guardando o sábado? Óbvio que não. E a grande questão é a seguinte: a realidade espiritual ela precisa ser atrelada à realidade literal, porque senão você tem essa dicotomia. Por exemplo, eu descanso espiritualmente em Cristo, fazendo aquilo que Cristo mandou não fazer, fazendo aquilo que Cristo deu exemplo de fazer o contrário. Esse é o tipo de problema que se cria aqui. É óbvio que o que eu acho é o seguinte: a guarda do sábado ela não é um problema teológico. A guarda do sábado é um problema prático. Porque, de fato, guardar o sábado é super complicado se você for levar esse treco a sério. Vamos ter que parar todas as cadeias de produção, transporte, consumo, de tudo a cada 7 dias da semana. Tudo que a gente compra no mercado foi embalado, foi colhido, foi não sei o quê. E nessas cadeias de produções passa-se pelo sábado. Eu entendo e isso, a maioria dos trabalhos das pessoas trabalham no sábado. Mas o judeu religioso em Israel, ele criou algumas formas dele de tentar conseguir guardar resolver no sábado, isso, né? Claro. Mas a questão teológica, eu acho que ela impacta, porque tem pessoas que colocam, inclusive, acho que a Ellen White escreveu sobre isso, Certo. que o sábado é uma condição indispensável para a salvação. Certo. O que o senhor pensa sobre isso? Então, é assim, o que acontece? Eu concordo com a Ellen White, todavia, é importante entender um pouco do conceito e do contexto, tá? O próprio Paulo, em Romanos 2, diz que quem vai ser justificado não é quem ouve a lei, é quem pratica. Certo? Não vamos condenar a Ellen White como herege e deixar o Paulo livre. Senão chama de herege. Aquela disse que é condição para salvação. Isso. Alguém pode dizer que guardar o sábado nesse sentido pode ser até idolatria. Você colocar a Ellen White no patamar do Paulo, né? Isso, Mano? exatamente. Aqui esse debate. E Paulo falou a mesma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não, Paulo falou mesmo. Não, vamos lá. Claro. A Ellen White disse assim, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Livro Primeiros Escritos, página 22. Perfeito. Paulo falou a mesma coisa? Sim, olha o que Paulo fala aqui no Romanos capítulo 2. Só lembrando, você vai, Romanos, a hora que você for ler, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vamos ver a versão de Paulo desse mesmo Vamos ver mandamento. a versão de Paulo. Paulo fala assim, olha: você ensina outros mas não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar, mas rouba? Você diz que não se deve cometer adultério, mas comete? Você detesta os ídolos, mas rouba o texto? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Por isso está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. E o que ele diz? Que são justos aqueles que praticam a lei, não aqueles que são simplesmente ouvidores da lei. Ou seja, se você quiser dizer que a Ellen White é herege, porque ela diz assim: você tem que guardar a lei. Que você mostrar? Onde Paulo e Ellen White dizem que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Porque tem que guardar a lei. Então não tem nem argumento, mas não precisa. Olha só, você leu Tiago 5, verso 12, falando que lá estava escrito não tomar o nome de Deus em vão, fazendo a sua interpretação. Lá não está escrito lá isso. Lá está escrito assim, ó: você não pode jurar pelo céu, mas eu falei onde é que tá, porque senão você vai pro inferno. Isso, beleza. É o que está escrito lá. Exato. Então, veja bem, lá não está escrito não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas você lá está dizendo para você não tomar o nome de quem está no céu, que é Deus em vão. Beleza. Não está escrito isso. Pastor Ezequiel, E o fato é o seguinte: não está escrito deixa eu fazer isso. Uma pergunta. E aqui o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que ele lá nem trata do sábado. Não. O terceiro nem trata do sábado. Mas aquele lá também não trata do não Pastor tomar o nome. Ezequiel.